Fala, meus amigos, tudo bom? Deixa eu ir lá para frente da câmera para a gente falar sobre um assunto que é um assunto que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de muita coisa, né? Vocês sabem disso. Pessoal, chegamos da celebração, né? E vamos gravar porque eu vi que hoje está nublado. Quase o dia todo nublado. E aí, por que não falar de luz no sistema hidropônico? Uma coisa que é de graça, né? E a gente tem que colher a luz solar para que a gente tenha produtividade no nosso sistema de plantio de modo geral. No sistema hidropônico é mais importante ainda. E aí a pergunta que eu encontrei, que a Aline falou assim: Wagner, fala sobre isso, que talvez tenha algumas pessoas que ainda têm dúvida. Hidroponia precisa de sol? Pessoal, é óbvio que sim, todo mundo sabe disso. O que a gente vai falar aqui é um pouco de como funciona isso na hidroponia na prática. Bom, vamos lá então. Primeiro é dizer assim, quando a gente precisa de começar a construir uma hidroponia, uma das primeiras coisas que a gente precisa se preocupar é com a incidência de sol. O nosso terreno aqui é uma chapada, então eu posso colocar, se o local é iluminado, eu tenho que ter essa certeza, tem a luz, mas não pega sol diretamente, ela pode ou não pode? O sol tem que ser direto. Então, aqui eu tenho um pé de noni aqui do lado aqui, que está me atrapalhando um pouco já. Então eu tenho que ter a área livre dentro do meu sistema hidropônico para mim poder produzir alface de qualidade. Precisamos de sol batendo direto na planta? Sim. Alface, cebolinha, agrião, isso precisa de sol direto. O pessoal dá um número aí de no mínimo 4 horas de incidência de sol diárias para que a gente tenha o mínimo recomendado, necessário para a planta. Quanto mais tempo de sol, melhor. Então, o que a gente percebe aqui nessa chapada? A gente mora na chapada, o sol começa antes e termina depois, o papai costuma brincar. É ideal, é super interessante ter hidroponia nessa chapada. Posso ter na baixada? Também. Uma coisa que a gente sempre fala é o sol passa assim, nessa direção aqui. Então, se passa assim, é legal a gente colocar os nossos canteiros dessa forma, o contrário do que está aqui, para que tenha a intensidade de sol mais proporcional em todas as plantas, e não uma mais do que a outra, porque as carreiras ficam diferentes. O pessoal da plantio de café, o plantio de outras culturas, eles observam isso um pouco. Até no morro a gente pode plantar o pé de café mais junto um pouco, porque a incidência de sol fica um pouco diferente. No sistema hidropônico é interessante a gente observar. Aqui eu tive sorte, o vento costuma correr assim e o sol passa assim. Então eu tenho tudo do jeito que eu precisaria aqui, vamos dizer assim. Mas é só para florear o que a gente quer trazer dessa questão do sol, da quantidade que a gente precisa e da intensidade que a gente precisa, que é muito importante. Pouco sol, o que vai acontecer na nossa hidroponia? Eu vou falar uma coisa bem louca no final. Pouco sol na nossa hidroponia, em todas as hidroponias, vai começar a gerar aquele pé que vai esticar. Ele vai ficar estiolado buscando sol. Como que eu tenho pouco sol? Se eu tenho um muro perto da minha casa, se minha casa faz sombra, se eu tenho árvores em volta do meu quintal, se os prédios que estão em volta trazem muito sol para o meu sistema hidropônico, eu vou ter problemas possivelmente. No mínimo, dessa estiolação. Vai trabalhar a busca do sol e vai estiolar dessa forma. A coloração das folhas também não vai ficar aquela coloração tão bonita, né? E também não vai dar tantas folhas quanto se tivesse o sol direto. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, para mim continuar de algumas anotações que eu fiz. Sombrite no sistema hidropônico, Wagner. É importante? Pessoal, eu não conheço o Brasil todo, mas eu posso dizer para vocês com tranquilidade. Aqui tem 10 anos que a gente não usa sombrite. Eu estou no noroeste do estado do Espírito Santo, um local de muito sol e poucos dias que ficam nublados assim. Só que eu trabalho sempre com variedade de alface que tem adaptação para o sol intenso, que isso faz muita diferença. Wagner, eu posso usar sombrite? Pessoal, eu não conheço o lugar que vocês moram, mas eu acredito que se vocês escolherem a alface específica, vocês não vão precisar de sombrite para tampar o sol da sua alface. Pelo contrário dessa situação que a gente convive aí do sombrite, a gente tem que estar preocupado com a solução nutritiva que vai circular para ela não esquentar. O sol aqui em cima não é problema, o problema é se esquentar a solução nutritiva. É possível cultivar com pouco sol?
mas não vão ficar tão bonitas. A frase ficou errada. É possível cultivar com pouco sol, mas as plantas não vão ficar tão vistosas, porque o sol também é essa prática, né, essa lida de dar alimento para a planta. O sol é uma das principais formas de energizar a planta, trazer energia para que transforme, né, no processo vegetativo. Portanto, antes de montar qualquer sistema hidropônico, observe o local ideal em relação ao sol. Isso é fundamental. Eu sempre falo isso em qualquer palestra que eu faço, em qualquer dia de campo, em qualquer lugar que eu vou. O pessoal não se preocupa tanto com o sol. Wagner, eu fiz lá perto do pé de manga, Wagner. E aí, corta o pé de manga, galera. Ou não faça lá, busque a área com intensidade de sol. E aí, uma coisa que é bem interessante, que eu vou falar até de uma experiência que meu cunhado fez, lá em Linhares até. O meu parceiro no curso de hidroponia que está para ser lançado daqui uns dias. Wagner, eu posso produzir dentro de casa? De alguma forma? Tem essa chance? Pois é, teoricamente sim. Porém, dentro de casa, a gente vai precisar usar lâmpadas, a gente vai precisar usar vários equipamentos para ter essa luz artificial, porque o grande problema de produzir em locais fechados é trabalhar com luz artificial, e essa luz geralmente é muito cara. Porém, tem sistemas que conseguem estar produzindo. Inclusive, teve uma reportagem de uma televisão aí, há uns anos atrás, eu me lembro bem, que o pessoal estava plantando em túneis, drogas, não sei se vocês viram isso, túneis e no subsolo lá de tal país. Então dá para produzir. Lá, essa experiência que o meu cunhado fez, o Joenis, ele pegou e comprou as luzes e colocou no morango e outras coisas mais, um pezinho de alface e tal. Produziu, mas não produziu com metade da qualidade que produziria se tivesse com insolação total. Então o sol é de graça. A gente tem que dar valor para isso. Tudo que é de graça a gente tem tendência a não aproveitar da maior possibilidade. Então assim, o sol é de graça, a gente esquece de colher a luz para potencializar nosso sistema hidropônico. Parece que esse vídeo é meio bobo, né? Falar sobre a luz no sistema hidropônico. Mas é uma das coisas que mais pega para todo mundo que vai começar a construir hidroponia, é a relação de onde montar a hidroponia. Aqui era uma lavoura de café. Não sei se dá para ver na filmagem, tem uns pés de coco lá, de palmito, pupunha lá atrás, mas aqui do lado tem uns pés de café um pouco mais alto. Esses pés de café parece que não, mas já atrapalha um pouco na produção, porque um pé de alface pode crescer mais do que o outro pela intensidade de sol. Então, se você quer ganhar e ter lucro sempre, ou buscar a maior lucratividade dentro do seu sistema hidropônico, se preocupe muito com a luz. Respondendo a pergunta, hidroponia precisa de sol? Quanto mais, além de ser de graça, quanto mais é melhor. Beleza, meus amigos? É isso aí. Esse vídeo parece bobo, mas é fundamental para quem está querendo montar o sistema hidropônico. E vocês já montaram? Já começaram a montar o sistema de vocês? Quem não montou ainda, gente, mande um zap para mim, que se eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição de vocês. Vocês sabem disso. Mas já peço também para vocês curtirem e compartilharem o nosso canal, que é sempre importante, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus.